Enfim, podcast na área, seja muito bem-vindo, começando mais um episódio aqui, sempre ao meu lado, espero que sempre, né? Sempre é pra sempre. Não é pra sempre. Sempre é sempre que puder. Fernando Ferreira, nosso consultor financeiro. Por que o Thiago tá profundo assim, gente? É porque assim, Fernando, toda vez que a gente conversa aqui, primeiramente você já me cortou, você falou, não me chame de guru financeiro. Não, isso é verdade. Eu não posso nem falar, já. Só convidados, né, que a gente vai ter que abrir exceção agora. É, tem. Um falou aqui, chamou ele de guru financeiro, que eu brinquei, aí ele não reclamou. Estranho, né? Ele quase agradeceu. Obrigado, viu, pelo elogio. Fernando Ferreira. Valeu, Thiagão. Estamos aqui em mais um episódio do Enfim Podcast e o nosso convidado de hoje é o Felipe Santos, né? Um convidado especial, veio direto de São Paulo, tá visitando Porto Velho aí, Rondônia, conhecendo o nosso peixe aí daqui a pouco, né? Mas vamos lá. Felipe Santos é empreendedor de inovação aberta e transformação digital com jornada acadêmica em administração de empresas nos Estados Unidos, design thinking, antropologia, marketing, publicidade, blockchain e educação executiva. É consultor para as maiores empresas do mercado, arquiteto de ecossistemas de ventures e startups, mentor de hackathons da NASA, além de idealizador de hubs de inovação e aprendizagem. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Fernando. Obrigado, Thiago. Bom estar com vocês. Parabéns pelo trabalho aí. E vamos conversar. É conversando que a gente aprende, cresce e enxerga o que a gente não estava enxergando, né? Ainda mais nos tempos que a gente vive. Isso é muito necessário. Tamo junto. Boa. Show de bola. Felipe, primeira vez em Porto Velho, primeira coisa que você chegou aqui, o que você percebeu? As pessoas, né? Acho que o Brasil ele tem uma gama de acolhimento que quanto mais você gira, mais você anda, mais você percebe e se apaixona por isso, né? Como o brasileiro é caloroso, acolhedor, conectivo, né? Não é à toa que os estrangeiros também sentem isso. Então, costumo dizer que o Brasil parece um cubo mágico. Você arruma de um lado, bagunça do outro, em alguns aspectos macro, né? Mas quanto o povo é fantástico. Então, vir para Porto Velho é amar ainda mais o Brasil e o brasileiro. Legal. Eu perguntei também porque, assim, você é de São Paulo. Sim. São Paulo capital. Capital. São Paulo capital. São Paulo tem um clima que... Como é que se explica o clima de São Paulo? Porque o daqui eu consigo explicar muito fácil. Porque daqui a gente tem o calor quente e o calor molhado. Na verdade, o calor seco e o calor molhado. Você sentiu quente aqui? A temperatura achou agradável? Curiosamente, sempre que eu venho pro norte, e amo o norte do Brasil, né? Já me disseram isso antes em Manaus também. Olha, só tá mais fresco o clima porque você tá aqui. Então eu cheguei, o calor não durou 24 horas. Naquela primeira noite já caiu uma tempestade, a temperatura ficou bem mais amena e São Paulo realmente, cara, a gente tem as 4 estações num dia só. Já foi no passado mais a terra da garoa, né? Mas hoje também é uma cidade aí com altos e baixos. E pós-pandemia o céu ficou mais azul, cara. Eu tenho várias fotos do céu de São Paulo azul, como um bom paulistano, né? Pra defender a cidade também, de falar que é só selva de pedra e gel cinza. Céu cinza. Mas, Felipe, você é de São Paulo, criado. Fala em que contexto você cresceu? Boa, eu falo que é a tríplice, né? Eu sou paulista, paulistano e São Paulino, né? Não sei se a terceira Também sou São Paulino, fica tranquilo. Boa, estamos sofrendo junto. A gente se consola, né? É em outro sentido, né? Eu aproveitei porque... Boa. A minha família veio de outros lugares do Brasil, né? Minha mãe nasceu em Minas Gerais, meu pai nasceu em Marília, interior de São Paulo. E eles se conheceram em São José dos Campos. E por causa do trabalho do meu pai, se mudaram para São Paulo. Aí lá eu nasci, vivi alguns anos, meus pais se separaram. E aí morei um pouco em São José dos Campos. Depois fui para os Estados Unidos, através da universidade, né? Jogando futebol universitário, soccer, jogava de zagueiro. Olhei. Isso abriu portas nos Estados Unidos. Meu tio já estava lá, ele fez carreira na Johnson, né? Embora a gente morou em lugares diferentes. E voltando dos Estados Unidos, eu morei em São Paulo de novo, fui executivo da Editora Abril. Legal. Outro bairro, né? Outro recorte de São Paulo. Voltei para São José, lá tive uma preparação para a vida fantástica no ambiente da igreja, me casei também, né? E voltamos para São Paulo, terceira rodada, em 2017, né? Eu já morei em 3 regiões diferentes de São Paulo. E é uma cidade fantástica, se você souber viver nela. É uma cidade de muita antecipação e possibilidades. Sim. Mas a minha paixão está por cidades, né? Eu não sou bairrista.
Eu amo cidades. Cada cidade que eu passo eu percebo algo diferente, aprendo e não tá sendo diferente aqui dessa vez. Legal. Você ainda escuta os motoboys passando e buzinando sem parar? Porque quem mora lá, não, isso aí, tô acostumado e tal. Mas quando a gente vai pra lá, fica bi, 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 bi. Eu falei, rapaz, São Paulo é uma loucura. É uma loucura, né? Acho que o Marco Luque retratou muito isso, né? Com o personagem motoboy lá dele, né? Ele Nossa, fala, cara, é muito engraçado. se você acha que você tá bravo com a buzina dele por ouvir uma ou duas, imagina ele que ouve todas. Ele ouve toda. Então, Boa. acho que assim, né? Tinha o efeito motoboy antes da pandemia, que é no trânsito, na faixa da esquerda. E tem o efeito motoboy pós-pandemia, com a explosão do iFood, né? Então, cara, durante o pico da pandemia ali, o barulho de motoboy aumentou muito. Eu morava num bairro na Zona Leste de São Paulo, Tatuapé, e minha janela tá bem perto da rua de trás. Então, o barulho realmente, cara, para tentar gravar algo assim, várias vezes eu cortei gravações de conteúdo de YouTube, podcast, né? Porque veio um barulhoso. O barulho era terrível. Agora eu tô no outro bairro, tô no Morumbi, e um recorte bem mais tranquilo. Parece que eu tô no interior, o recorte que eu tô ali, né? E aí, de vez em quando, eu ouço uma moto ou outra, mas já mudou bastante, né? Então, agora com a minha filha pequena também e tal, Olha aí. a vida vai mudando, né? As escolhas vão ficando diferentes. Mas, realmente, cara, a estatística de moto em São Paulo é absurda. Quantidade de motoqueiros, quantidade de acidentes, quantidade de sinistros, não é brincadeira, é tudo gigante. Agora, São José é mais calmo, né? São José dos Campos é bem mais tranquilo, né? São José é praia, né? São José não é na praia, Não é é praia. no Vale. É no Vale. Uma cidade que está entre São Paulo, Rio, Campos do Jordão e o litoral, né? O litoral norte ali de Ubatuba e tal. Então, uma cidade bem conectiva com o histórico industrial ali de Embraer, Johnson & Johnson, GM. Tem o ITA lá também, né? Então, uma cidade de passagem assim, né? Com uma estrutura boa. Eu nem digo que São José é interior, eu falo que São José está fora da capital. Que é 700 mil habitantes com base tecnológica, não é tão interior assim, né? É um lugar legal também. O estado de São Paulo tem cenários interessantes, Sim, ali. de qualidade de vida, de oportunidade, de coisas bem diferentes. Você tem o litoral, você tem o lado do Rio, você tem o outro lado do oeste, né? Com o agro, com a questão do campo e tudo mais. Então é um estado bem interessante. Cara, que legal, que legal. Felipe, cara, me explica como que funciona essa coisa de criatividade, cara. Dá pra aprender a ser criativo? Ou é uma coisa que você nasce, é um dom, é um talento? Como é que é isso? Boa, cara. A gente pensa que a criatividade é algo inato, né? Tipo, tenho ou não tenho. E muita gente fala, eu não sou criativo, eu não nasci criativo. E a gente tem aprendido que a criatividade, ela é treinável, né? A criatividade pode ser desenvolvida. Claro que alguém pode ser internacionalmente conhecido pela criatividade, mas para uma outra pessoa talvez não chegue nisso. Mas de onde você está e onde você pode chegar até o fim da vida, com certeza muitos paradigmas são quebrados aí, né? Então, costumo dizer que a criatividade, ela é pensar coisas e ter ideias. A invenção é tirar a criatividade do papel, fazer testes. Entendi. E a inovação é o resultado da invenção, é um feedback do outro. Então, quando a gente categoriza essas três coisas, fica muito mais fácil. E a criatividade é um convite a se desenvolver e se descobrir também. Que legal, cara. E assim, é porque é um assunto que geralmente a gente não explora, não é? É a criatividade. Não, isso aí você nasce, enfim, não tem como você obter. Agora, cara, como que você chegou nisso? Boa. Cara, a criatividade, nesse mundo mais digital, com mais concorrência, cheio de informações, ela está sendo cada vez mais exigida. Antes, criatividade era uma característica das pessoas que se davam o direito de viajar, digamos assim, viajar na maionese, né? Só que, recentemente, as novas habilidades para o ambiente de trabalho têm destacado a criatividade no topo. Normalmente, esse ranking vem do Fórum Econômico Mundial, né? Então, a criatividade está no top 3 há quase 10 anos já. Por quê? Provavelmente você vai encontrar alguém com uma formação parecida com a sua, mas o que vai desempatar? Criatividade. Interessante. Num mundo tão ágil, imediato, complexo, criatividade vai gerar diferenciação. Então, a criatividade vem daí. Ela tem sido contemplada no ambiente profissional, além do acadêmico e do técnico. E uma outra coisa é que a gente está numa era pós-industrial, né? Na era industrial era muito produzir coisa material, fisicamente. Só que tem um termo chamado economia criativa, que é diferente de criatividade. A economia criativa é a produção de intangíveis. Então, criatividade é uma habilidade. Economia criativa é um ambiente do mercado em que você produz algo que não é físico. Um podcast, um infoproduto, um aplicativo,
uma solução digital e assim por diante. Entendi. Então a criatividade tem a ver com a economia criativa. Isso representa um mercado gigante e bilhões em oportunidades. Então esse assunto está mais em alta. Caramba. Felipe, você falou aí é o terceiro no ranking, né? Que as empresas mais... Top 3, né? Já falou o primeiro, segundo, terceiro, tá sempre por aí. Agora, cara, a nossa educação, tá? Eu estudei em escola pública, Legal. tá? A nossa educação, ela não nos prepara para ser criativo. Vou te dar um exemplo. Eu, particularmente, sou contra a prova de memorização, né? Então, você vai lá, memoriza um assunto, esse aqui é a resposta A, esse aqui é a B e tal, só que aquilo não me torna criativo. Eu memorizei prova, né? Memorizei ali o tópico, e aí apliquei na prova, passei na prova. Só que quando eu vou para a vida real, né? Ok, agora você vai ser um administrador, você vai ser um advogado, você vai ser um programador. Eu não consigo conectar as coisas. Porque eu memorizei o que estava na prova, passei, fiz a faculdade bonitinho e tal, e defendo que tem que ter educação, que tem que ter um estudo, mas eu acho que talvez isso não atisse tanto a criatividade. O que você pensa sobre isso, cara? Boa. Tem um TED, que é um dos mais vistos da história, né? Do professor Ken Robinson. E o tema desse TED é: as escolas matam a criatividade? É uma pergunta, né? Caramba. Então ele vai trazendo como o modelo de avaliação, de aprendizagem, o que a gente premia na escola, joga contra a criatividade. E ele fala também a característica de que normalmente as crianças são criativas. Mas conforme a vida vai ficando mais séria, elas vão ocultando a criatividade. Então veja bem, a criatividade não é algo que a gente começa na nossa vida na fase avançada. Na verdade, ela é espontânea lá no começo. E ela começa a sumir conforme a pessoa vai se tornando mais especialista, mais profissional, mais comprometida. Então, é muito mais a gente voltar para a criatividade do que tentar inserir ela na nossa vida. E claro, a bagagem do que a gente estuda traz muita coisa que a gente nunca mais vai precisar usar. Enquanto tem coisa que a pessoa é criativa, vai bem, gostava, e aí ela passa. Normalmente eu resumo assim: um assunto que você vai mal na escola, você vai repetir ele até traumatizar. É isso Um assunto que você vai bem, você recebe alta. É isso mesmo. Então isso forma uma sociedade com cultura de pontos fracos. Muita ênfase onde vai mal, pouca ênfase onde vai bem, e às vezes até com criatividade espontânea. Boa. E, cara, olha que interessante. Eu sempre tive dificuldade na escola, né? E um tempo mais pra frente, eu descobri que, na verdade, a grande questão era que o método que era me ensinado não era o método que eu aprendia. Eu preciso de mapa mental. Então, por exemplo, se eu ler um livro hoje, cara, eu consigo olhar um mapa que eu criei, em 5 minutos eu lembro do livro inteiro, tá? Olha o meu mapa ali, tudo bonitinho. E eu aprendi que eu aprendo desse jeito, não é? Com o mapa mental. E onde é que eu vi isso? Eu me cadastrei, aí vem essa coisa do online, né? Eu me cadastrei numa mini pós-graduação na Harvard. A Harvard tinha lançado eles chamavam de CS, eu não lembro, era CS alguma coisa. E aí você tinha um curso de programação em hardware, né? E aí, para quem não sabe, eu no começo trabalhava com programação, então eu sei 14 idiomas de programação. E aí, o que acontece? Eu assisti uma aula de Harvard, e aí, putz, qualidade top. E, cara, a aula do cara foi maluca para ensinar sobre como o computador entende a linguagem. Vou comparar aqui. No tradicional, escreveria no quadro. Olha, computadores precisam de instrução, input, output, input, output, input, output. Na aula de Harvard, como é que o cara explicou isso? Ele chamou alguns alunos, colocou geleia, pão, e aí o pão fechado ali tudo, e um aluno sentado dando instrução. E aí o professor, aluno, peça para que eles passem geleia no pão. Aí o aluno pegou o microfone, aluno tal, passa geleia no pão. Só que o professor já tinha conversado com esses alunos para que eles interpretassem como máquina. E aí os alunos pegavam, passa geleia no pão. O aluno pegava a geleia fechada e passava os dois no pão, assim, ó. Sem sentir. Aí todo mundo ria. Meu Deus e tal. Aí o aluno, peraí, aí ele entendeu. Não, peraí. Abre a geleia e passa ela no pão. Aí abre a geleia e aí, de novo, em vez de passar a faca, passar no pão. E aí eles foram todos aprendendo e ria, aquela brincadeira. E aí eu vi o quê? Uma sinestesia. O cara ensinava em todos os canais, não era só no canal auditivo, né? Todos os canais, sentimento, todo mundo rindo. Eu falei assim, caramba, olha essa aula e olha como isso atiça a criatividade.
Você acha hoje que pra gente ser mais criativo, você acha que o que você recomendaria hoje pra quem tá assistindo a gente? Assim, cara, ó, pra você tornar-se mais criativo, pra que você torne seus filhos mais criativos, tentem fazer isso que Harvard fazia, né? Ensine de uma forma lúdica, ou simplesmente faça isso. O que você Boa. pensa disso e recomenda? Essa é uma ótima conversa. E aqui a gente vai ligar o criativo com o cognitivo, né? Cognitivo é sua capacidade de entender e aprender. Então, te ouvindo aí na hora, eu lembrei de algumas dificuldades pessoais também e como eu só fui entender isso lá na frente. Um cara chamado William Glasser, ele criou um modelo de aprendizagem como se fosse um triângulo, um funil, né? E ele diz que existe aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. O que é aprendizagem passiva? Ver, ler, ouvir, assistir. E a retenção média depois de 2 semanas de uma experiência passiva é de até 50%. Ou seja, 50% é lembrar ou não lembrar. E aí vem a aprendizagem ativa na base desse funil, que tem a ver com escrever, catalogar, organizar, debater, montar e retransmitir. E aí chega em 95% a retenção média. O que eu percebo? Tanto na educação de base no Brasil, quanto técnico, profissionalizante, até mesmo idiomas. Muita gente estudou inglês a vida inteira e não consegue falar. Perfeito. Porque tentou aprender pelo canal errado, aprendizagem passiva, que tem retenção média de no máximo 50%, estuda só terça e quinta ou segunda e quarta, não faz imersão e não leva para o cotidiano com gamificação, com elementos bem-humorados e inesquecíveis. Então, realmente, a aprendizagem, cara, ela é uma arte, porque ela envolve vários elementos que para cada pessoa funciona de um jeito melhor. Então, quando eu olho meu histórico, eu vejo que eu aproveitei bem algumas matérias onde o professor fez a diferença. Então, o carisma, o jeito, a conexão, o jeito de te tratar, né, isso gerou um contexto e facilitou. Mas e quando não tiver isso? Então, isso chama metodologias ativas de aprendizagem, né? Tá. Só que isso é a exceção da exceção da exceção no mundo e no Brasil. Então, eu acho que o online tem proporcionado esse movimento também, sabe? De uma educação disruptiva em que a educação de base não consegue acompanhar, até porque ela é regulada pelo Estado, e você tem a educação livre com mais flexibilidade, com mais personalização. E muita gente está aprendendo e está vindo de contextos totalmente improváveis, como a gente já enxerga no Brasil e fora do Brasil. Então, é um assunto extremamente importante, cara. Sim, e olha só, eu entendo que isso dá para aplicar tanto nos negócios quanto em casa. Sim. Porque até a forma como você cria seus filhos, ela muda. Sim. Né? Então, cara, aquilo que você falou, eu li em um livro chamado Tríade do Tempo do Christian Barbosa. E ele falava sobre isso, ele falava assim, cara, a gente antigamente era criança, a gente imaginava as coisas, né? Não sei se vocês assistem aquele seriado que tem o Sheldon Cooper. Sim, Big Bang Theory. Isso, obrigado. Tem um episódio que ele fala assim, cara, a mente é a melhor placa de vídeo do mundo, né? Você pode imaginar qualquer coisa que não existe. E se você for voltar um pouco atrás, você tinha... Albert Einstein fazia muito isso. Né? Você tinha a documentação dele sentado na cadeira e há registros que ele ficava sentado horas e horas e horas e até dias. Tentando pensar, mas como Nikola Tesla também, ele desmontava um parafuso. Pensei nisso. Né, um motor na cabeça dele. Tá, então tá, agora eu vou montar de verdade. E ele conseguia montar. Né? Uma expressão sobre isso daí, mas eu não lembro agora. Sobre isso, né? Você que realmente parar, visualizar e montar essa linha, não do tempo, mas a construção, né? Construindo e já materializando. Uma história que muito marcante na linha do que você falou é do Arquimedes, né? Que o rei Hierão pediu para ele resolver o dilema da coroa de ouro dele, o peso dela, eles não tinham tecnologia para isso. Ele fica com aquela missão em aberto, aquela pendência, até que ele se retira no contexto greco-romano ali e vai para um tanque de água para relaxar, né? E quando ele desce o corpo dele e a água sai, ele tem a ideia de como poderia ser medido o peso de algo na água, né? Que aí virou... E aí ele tem o que é chamado de eureka, ele sai correndo sem roupa gritando eureka, que é descobrir, né? E é interessante que até hoje, cara, se você parar pra pensar, você tem ideias boas no banho. Isso. Porque o seu corpo relaxa, não é verdade? Porque a sociedade fala muito de foco, né? Mas, o Arquimedes foi desfoco. Então, será que foco não é tão importante quanto desfoco? Não é curioso isso, cara? Num mundo tão pilhado, né? Que interessante. É nesse ponto que eu queria chegar. Será que a gente não tá forçando tanto as pessoas na coisa do foco, que elas estão parando a coisa da criatividade pra ser produtivo? É verdade. Não, eu tenho que fazer 15 coisas ao mesmo tempo e tal, isso funciona. Eu lembro que eu tava lendo sobre o Facebook
E não tem nada a ver com o filme. Quando você lê o livro é uma comunicação bem diferente. E eu lembro que eles estavam sem ideias de monetização na plataforma, né? E eles contrataram uma mulher do Google, posso estar errado, Sheryl Sandberg. isso, que ela meio que faz um retiro, Isso. né? Ela sai para um lugar afastado que não tem nada e ela, voltei com a ideia. Cara, olha que loucura isso, né? É o desfoco, né? É o Zoom out. é o zoom out. Como que existe alguma rotina para negócio sobre isso? Boa. Você recomenda alguma coisa assim? Fernando, seria bom esse cara tirar uma semana a cada X meses para pensar em coisas criativas para o negócio. Cara, tem 2 termos que têm sido empregados nesse sentido. Um, a gente já conhece que é o tal do benchmarking, né? Que é você comparar o seu negócio com outros do mesmo segmento. Só que quando você se compara com um segmento diferente, você vai trazer insights diferentes. Isso não chama benchmarking, chama market insight. E um caso curioso disso, que ganhou bastante destaque, é o do Cirque du Soleil, contado no livro A Estratégia do Oceano Azul, né? O Cirque du Soleil, como o circo estava tendo dificuldades, Que está quebrado, né? e se comparava com outros circos que tinham animais, palhaços, cuspir-fogo. Só que aí eles fazem esse zoom out e falam, poxa, vamos fazer uma estratégia diferente. Vamos aprender elementos com os teatros da Broadway. E aí então eles viram um circo de expressão artística de alto quilate e eles criam uma categoria própria. Passaram a não concorrer mais com nenhum circo. Claro, sofreram com a pandemia, decidiram não ir para o digital com medo de ser algo difícil de voltar para o presencial e hoje continuam respirando, estão vivos, né? Sim. Mas você vê a questão da diferenciação tão acentuada por conta de fazer um zoom out e olhar fora do segmento. Eu acho que a economia do século XX tinha muito uma ênfase no concorrente, uma obsessão pelo concorrente. Só que hoje a obsessão está no cliente e é no comportamento do cliente acima de tudo. Recentemente, um alto gestor do Bradesco falou que antes ele acordava pensando no Santander, no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa. Ele falou que hoje ele acorda, o tiro pode vir de qualquer outro lado. A Amazon pode virar banco amanhã. A Apple pode fazer uma nova solução transacional que pegue um portfólio dele. Então, olhar além do seu mercado é um exercício muito interessante. E, claro, quebrar a rotina também, né? Você tem coisas que são produtivas. Só que produtividade é diferente de proatividade. Tem gente que está proativa, mas não está sendo produtiva. Então essa é uma reflexão também de quando parar um pouco, né? E esse desligar, mixar o repertório, viajar, olhar outros segmentos, lugares, inspiração, trazem isso. Acho que um exemplo que ficou muito marcado é o do Jobs. Steve Jobs na Apple, fracassando, liberaram ele. Ele foi para a Pixar. E aí na Pixar ele se reinventa na ótica do storytelling, né? Ele chama ele de volta 10 anos depois, só que não era mais o mesmo cara, né? Era um Steve Jobs com simbiose de Pixar ali. Aí é a Apple como a gente conhece, né? Sim. Então olha como foi importante. Se o Jobs tivesse continuado só no viés tecnológico, ele ia ter matado a Apple, matado mais uns 3 ou 4, como o filme já mostra. Ele era difícil, né, cara? Mas esse remix aí é uma lição que eu acho que a gente pode trazer para nossa vida também. Deixa eu perguntar uma coisa. Continuar em cima do Oceano Azul e diferenciação. Sim. Eu queria que você desenvolvesse melhor isso pra gente, porque... Eu olhei pro Thiago aqui agora, por causa do livro do Jogo Infinito. Sim, Simon Sinek. Ele fala sobre isso, né? De você ficar pensando em concorrente, que é o tempo que você gasta nisso aí. Exatamente. A energia, às vezes, no lugar errado, né? Tipo, você assistiu já aquela série, acho que tá no Netflix mesmo, Abstract. Art of Design. Monstro. Fala tão bonito quanto você aqui. ela é muito sobre isso. Muito. Porque, assim, onde você está bebendo? Por exemplo, eu trabalho com audiovisual, só que eu trouxe a música. Legal. Eu era produtor musical, né? Assim, produzia, né? Arranjos e tudo mais, aí fora a parte da música mesmo, criativa mesmo. E eu trouxe isso para o vídeo. Inclusive, a gente fazia um material chamado Love Story, que era para eventos, casamentos, né? E eu não tinha referência com vídeo de casamento, a referência... Aí eu olhei para os clipes musicais. Principalmente anos 80, anos 90, a galera do rock precisam fazer umas coisas loucas. E eu olhei para esse lugar, bebi em outro lugar e consegui se destacar pela diferenciação. Aí eu nadei sozinho no Oceano Azul. Queria que você desenvolvesse um pouco pra gente sobre essa questão, tipo, a energia no lugar errado atrapalha? Atrapalha, cara. E alguns elementos que eu tava lembrando enquanto você tava falando, talvez a maior referência de diferenciação hoje no Brasil seja o Pedro Supetti, né?
Ele tem um grande evento chamado Fator X. Ele bate exatamente nessa tecla. Eu estava lembrando uma frase do Walter Longo, que ele fala que em muitos ambientes a competição está virando coopetição. Ou seja, concorrentes, na verdade, estão fazendo collabs. Talvez, um caso recente, ali o Nigro e a Nath Arcuri fazendo coisa juntos, né? Sim. Porque é um ganha-ganha, né? Numa realidade de abundância. Então, a economia do século XX tinha uma mentalidade de escassez. Market share, concorrência, espaço, esmagar a margem. Na nova economia, você tem abundância. Então, caminhos no digital que não foram explorados antes, né? Então, esse lance da diferenciação é muito legal você ter repertório diferenciado. É esse repertório diferenciado que faz com que a percepção da diferença realmente aconteça. Só que a maioria vai trilhar escolas parecidas, referências parecidas, insights parecidos. E um termo que vem para resolver tudo isso é a curadoria. Curadoria é organizar a informação. Tem muita informação aí fora. Então, por exemplo, se alguém é do ramo de finanças, mas busca uma curadoria num outro ambiente, de repente na criatividade, na arte, em outras expressões, ele já não está falando mais como os outros de finanças. Sim. Ele vai montar um storytelling, vai montar uma abordagem criativa. E um efeito tão forte disso é que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, investiu em profissões baseadas em 4 letras, forma a sigla STEM, né? Que é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E isso fez os Estados Unidos ter o posicionamento que tem na tecnologia. Sim. Só que hoje, só a tecnologia não resolve. E essa sigla aí, STEM, virou com 5 letras e ganhou uma letra no meio, que é a letra A. Então, além de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, a letra A representa arte. Porque pensa bem, o diferencial da Apple não é meramente tecnológico, é a arte. É o UX, é o design, é o estilo, não é verdade? É a exclusividade. E a gente tem percebido isso. Cara, eu admiro algumas coisas da Microsoft, por exemplo. Mas se você parar para pensar o tanto que a gente já sofreu dentro do Office, dentro dos documentos do Windows, a empatia e o UX da Microsoft nunca foram bons. Mas você tem aplicativos pequenos que já têm um olhar de UX muito fácil. Você digita, ele já começa a completar, a última coisa que você selecionou já está ali de volta, que é uma tendência de hoje. Então, eu acho que esse lado artístico, ele se expressa muito bem para empregar a tecnologia. E eu queria recomendar um livro, cara, que mudou minha vida. Manda. Do autor Erwin McManus, se chama A Alma Artesã. O Erwin McManus, ele é pastor na igreja Mosaic em Los Angeles, fica do lado da Calçada da Fama. Pra você ter ideia, assim, eles alcançam várias tribos, mas tipo, uma das diretoras da equipe dele lá é gestora de computação gráfica do Pantera Negra, por exemplo. Então assim, essa é a galera. Pessoal bem excêntrico, estiloso e tal. Ele tem a linha de roupa dele, ele já contracenou. Os caras são monstros na arte, para mim referência globalmente, né? E nesse livro, o Irving, ele quebra o paradigma de que alguns se acham artistas, outros não. Ele fala que Deus é o grande artesão e nos deu uma alma artesã. E, cara, esse livro esgota várias vezes, porque a produção dele não acompanha a demanda aqui no Brasil, de versão traduzida, e vale muito a pena. Então, eu acho que o diferencial artístico faz sentido para todos os ramos hoje, para todos eles. E tá todo mundo, de alguma forma, se movimentando com isso, né? Você falou de collab aí, né, dos concorrentes. É engraçado que as coisas vão virando tendência, mas por ser cristão, lá atrás, 2016, 2017, começou a surgir algumas pessoas se destacarem também na área de finanças, né? Sim. E aí as pessoas vinham me falar, esse cara aí, cuidado, não sei o que. Aí o que eu fazia? Eu fazia o que o cristão fazia. Eu chegava lá, cara, vamos fazer uma parceria. Vamos trabalhar junto. E hoje, os maiores parceiros que eu tenho saiu desse pensamento de que o padrão é o quê? Vamos afastar, porque ele é meu concorrente, eu tenho que destruir ele, eu tenho que fazer alguma coisa. Esse é o padrão. E na verdade, eu falei, cara, eu vou quebrar o padrão. E aí hoje isso é uma tendência. Mas na verdade, né, a Bíblia já ensinava isso pra gente. O negócio é praticar no negócio. Agora, assim, eu anotei uma coisa aqui, falando da diferenciação. O Thiago teve essa sacada, né, de misturar tudo. Eu acho que o meu consultório financeiro hoje ele é uma mistura de tudo. A gente não olha só finanças, a gente olha pessoas antes de números, né? Então a gente cuida das famílias e tal. Agora, uma dor que a gente tem, e aí talvez seja uma coisa comum, é o quê? A cópia. Cara, a gente tem as tendências da criatividade, mas quando você passa 2 meses, o cara já tá... A gente entrega uma caixinha de MDF no final de um processo que a gente chama de pacote completo, né? Caixinha com o nome da pessoa, foto da família e tal, aquela coisa, não é que a pessoa abre ali, ela quase chora. E aí,
começou a se apostar no Instagram. Aí, quando eu vi, outras pessoas estavam fazendo a caixinha idêntica. Então, caramba, a gente lança tendência. Como que lida com isso, cara? É um desafio, né? Acho que nenhum artista gosta de ser copiado. E tem essa questão da autoralidade. Pronto. Eu me lembro uma vez contratando muralistas em São Paulo, o grande destaque no Brasil é Eduardo Cobra, né? E alguém comentando pediu para um muralista, você pode fazer algo aqui parecido com o Eduardo Cobra? E eu vi que aquilo feriu o cara, né? Ele falou, olha, cada muralista tem sua assinatura, seu estilo. Eu posso te mostrar o que eu faço e você escolhe dentro do que eu faço. E é complexo, né? Contratar uma mão de obra assim. E isso me ensinou muito, sabe? Então, beleza, mostra o que você faz e eu vou escolher do seu repertório. Só que, infelizmente, muita gente confunde admiração com copiar, né? Sim. Eu acho que você admirar, remixar e fazer ainda melhor, nosso pastor fala isso, né? Se alguém admirar o que ele faz, ele fala, ó, toma, melhora e toca adiante, né? Sim. E se a pessoa ainda melhorasse, ficaria diferente. Mas a cópia em si, eu acho que ela é incontrolável, né? Acho que o mundo que a gente vive hoje, até tendo essa discussão por causa da inteligência artificial generativa, Sim. que cria imagens baseadas em outras imagens. E o pessoal fala, pô, mas se inspiraram em imagens com direitos autorais. Mas se você parar para pensar, se você sai hoje para visitar Museu do Louvre, Guggenheim, Pinacoteca de São Paulo e volta, você vai criar uma arte indiretamente influenciada pelo que você enxergou, não é verdade? Então, eu acho que inspiração e cópia tem realmente uma linha fina, né? Mas, de repente, se posicionar de uma forma que você vai correr mais rápido do que você está colocando à mesa e o pessoal acha que está copiando. Sim. E aí a cópia, na verdade, vira influência, né? Já que você sabe que as pessoas vão copiar, então vamos fazer isso para influenciar. Vamos dar uma opção, vamos trazer até mais perto essa pessoa, vamos monetizar isso, não sei. Sim. Então eu acho que tem um caminho, eu acho que tentar segurar é pior. O Steve Jobs usava uma frase que ele falava assim, Pablo Picasso, bons artistas copiam, grandes artistas roubam. Ele sempre usava essa frase, não, vamos roubar. Aqui na cabeça dele roubaram o quê? Era ver a ideia e fazer do seu jeito, e agora, ó, isso aqui é uma outra ideia agora. Não é mais a mesma ideia. Só que isso gera uma dor, né? Então, eu tenho uma opinião até formada sobre isso aí. Relacionado a isso, tipo, você cria, vai ser copiado. Eu não tenho problema com isso, porque eu já bebi em algum lugar já para trazer aquilo. Exato. A questão é que eu sempre tento beber em lugares diferentes. Eu sou músico, toco e tal, tipo assim, mas o som que eu toco é uma mistura de outro lugar. A galera toca um som, mas eu falo, a minha guitarra tem que ser o timbre do country ali, parecido ali. A minha linha de baixo é um outro tipo ali. Chama hoje alguns lá tipo de worship, né? Sim. Mas é uma linha de baixo e meio James Brown. Ou seja, é sempre o baixo não muda, ele sempre fala, o baixo não muda, continua seguro do mesmo jeito, sempre mesmo riff ali, mesmo linha de baixo. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, a forma aí tem que estar o Nigro. Nigro fala que tem tipo assim, você pode ser inovador, você pode ser aprimorador ou copiador. A cópia não tem jeito, você vai ter preço de cópia. Exato. Sim. Tem preço de cópia, ponto. Tá? O inovador ou o criador ali, o cara do zero, esse tá lascado. Em um sentido, que esse é difícil funcionar. Mas se ele funcionar, ele é o primeiro, acabou, virou, tá? Ele pode colocar, não pode fazer o quadro dele lá, tá? Só que esse é o caminho mais difícil. Só que o aprimorador é aquele que olha, até o próprio, eu citar, uns vão gostar, não sei se como é que é, mas até o próprio Rick Batista falava isso. Ele falou, eu vou olhar para um lugar, perguntaram para ele, o que é empreender? Empreender é olhar para um produto ou um serviço, ver o que está funcionando, o que está falhando, o que não está legal, eu vou melhorar, vou aprimorar e se puder eu vou vender mais barato. Ou seja, na cabeça dele... Agressivo, né? No mesmo caminho. Então assim, e o aprimorador é isso, você vai olhar para algo, né? Vai procurar melhorar e aí vai entrar a questão aí, entra da diferenciação. A diferenciação, eu tô bebendo muito no Arthur Bender, exatamente, de branding, né? E ele fala assim que branding surgiu ali do tempo do gado ali atrás, tempo do gado, né? Tempo antigo no Egito. Parênteses aqui, tá? O Bush trouxe o Arthur, né? Pra dar uma palestra lá pra gente. O Thiago se tremeu, quase chorou lá e tal. Né, Thiago? Porque fecha parênteses aqui. É porque eu tô bebendo. Bender? Cara, eu falei, esse cara, é esse daqui. Falei, vou beber nele. Falei pro Bush, eu falei, rapaz, deixou o Thiago agora emocionado. Aí eu tô tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo, e passa do lado o Arthur Bender assim de mim, assim, agora aquele...
Quase chorou. Ele ganha feedboard, assim. bem diferenciado, né? Aí eu não acreditei que esse cara tá aqui. Eu falei, todo mundo, mano, quem tava na minha mesa, eu falei, presta atenção. Ouve esse cara lá, ouve esse cara aí. Eu fiquei louco. E ele fala o seguinte, que a marca, ela surgiu, o Rain, surgiu ali... Marcando gado, né? Marcando gado, né? A ferro e fogo. E ele traz algo. Marca veio para gerar diferenciação, ou melhor, desigualdade, ele fala. Ele fala, desigualdade é separar uma coisa da outra, porque tudo tá igual. Sim. Tudo tá igual, mas o que é diferente? Então, assim, o Oceano Azul, tudo que você tá falando sobre criatividade, sobre alguém ser copiado, aí eu trago uma outra coisa. Eu vou falar do tempo de casamento, que a gente filmava muito casamento. Faz ainda, mas no tempo era o carro-chefe. Quem chega primeiro dá nome. Sim. Eu tinha um amigo meu, ainda tenho ainda, ele falava assim, o Mauro Brizar, fotógrafo. Ele falava, Oliver, ele chamava de Oliver, ele falou, Oliver, tu tem que dar nome aos teus produtos. Não, e hoje o meu objetivo é o quê? Eu preciso ser copiado. Quando eu sou copiado... É uma outra ótica, né? Aí, é uma coisa minha, eu preciso, é porque validou, tá validando o que eu tô fazendo. Sim. Então eu já espero ser copiado. Triste quando eu não sou copiado. Entendeu? Claro que entra um outro problema, mas é o que eu espero. A minha validação vem dessa forma. Porque, tá funcionando lá, Sim. o cara, e ele tá usando o nome, ele nem tem noção que eu criei aquela expressão. Sim. Na linha do que você tá falando, tava lembrando aqui, antigamente o pioneirismo fazia diferença. Quem chegava primeiro. Só que você percebe algumas coisas diferentes na era que a gente está vivendo, como, por exemplo, o Google foi o 13º mecanismo de pesquisa a ser criado. Não foi o primeiro. Interessante. Foi o 13º. O Spotify chegou muito depois do Napster. Para quem viu lá o Som na Faixa no Netflix, né? O Napster pegou uma barreira regulatória monstra e inconclusiva. O Spotify chegou no momento que já estava arredondando um pouco mais, né? Você vê, por exemplo, o Uber não foi o primeiro. Um dos primeiros foi o Easy Taxi, do brasileiro Thales Gomes, né? Thales. Então, no mundo que a gente está vivendo, pioneirismo ainda tem o seu valor. Mas reinvenção, aprendizagem e diferenciação vale mais. Tem mais peso. Gera o leapfrog, né? Que é o pulo do sapo que vai lá para frente. Então, hoje não é só a corrida do ouro, como aconteceu na Califórnia lá no passado, né? Mas é um movimento de autenticidade, aprendizagem, reinvenção. E, recentemente, ficou muito em alta e evidente, eu já estava acompanhando há uns 2 anos a história mais profunda do Maverick City Music, né? Os caras de worship americano. Só que o contexto é o seguinte. Nos Estados Unidos, tem uma questão racial, né, obviamente, e o pessoal de worship, que eles chamam de contemporary worship, é mais de pele branca, né? Carrie Job, Bethel, Elevation, beleza. Pessoal de pele negra, normalmente é visto como gospel. Kirk Franklin, Fred Hammond, Jay Moss e assim por diante. O Maverick City falou, não, a gente acha que pode navegar, o branco pode ir pro gospel se quiser, o negro pode ir pro worship se quiser, não tem isso. E a gente vai ir nessa linha, né? A gente vai nessa linha. Os caras pegaram e começaram a fazer um coletivo de criatividade musical. Com um histórico de composições que eles faziam viajando a América toda, pegavam um Airbnb, chamavam a galera, ficava ali compondo, orando, pediam um delivery legal. Isso começou a gerar coisas que eles nem imaginavam. Aí o Maverick City veio. A partir disso, eles começaram a plugar outras pessoas. Por quê? Antes era cada equipe de louvor na sua. Dificilmente tinha um collab. E a gente já falou aqui que collab é uma tendência no mundo que a gente fez. O Maverick falou, não, collab pra gente não vai ser um problema. Collab pra gente não vai ser um momento. Collab pra gente vai ser a regra. Então você vê que toda música do Maverick tem um collab. Que legal. Entendeu? E eles acabaram de ganhar 4 Grammys. Então, claro que isso é o subproduto, não é a essência, né? Mas eu fiquei impressionado. E até a forma deles pautarem ali os royalties, isso já programado, porque normalmente um coletivo musical tem 2 problemas. Quando não dá certo e também quando dá certo. Dá certo, normalmente dá problema. Exato. Normalmente dá problema quando dá certo. Exato, porque daí entra o dinheiro, aí vai ter a partilha, aí parece a partilha, né, semelhante aos filmes de crime ali. Tá. Então, que vai ficar. quando é digitalizado, o que acontece? Tá combinado, amigo. É 33, 33, 33. Seja para 100 pessoas ou para 100 milhões. É isso aí. É a verba, né, do Spotify, do Google Music, assim por diante. Perfeito. Então eu acho, cara, que para coletivos criativos, a gente tem um novo tempo com a era digital e também a gente vai ver cada vez menos necessidade de pioneirismo e cada vez mais reinvenção, autenticidade e coisas que a gente nunca esperava, né? Por exemplo, hoje, falar de finanças.
você tem o seu público. Sim. Só que, por exemplo, tem gente que alcança um outro público que você não alcança, que se ele fizer uma cauda longa, que a gente chama, e falar com aquele público, né? Por exemplo, finanças para surdos, finanças para estrangeiros no Brasil, é abundante. Não precisa concorrer com você. Ele aprende com você, ele vai ser mensageiro lá no ambiente em que ele fala especificamente. Isso é muito legal. Tava assistindo a entrevista do músico com o Thiago, e ele falou justamente isso, né? Que ele falou que o cara do perfil pequeno, às vezes vai gerar mais resultado do que o cara que tem 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, né? Porque aquele perfil pequeno é todo fiel e compra mesmo o que ele vender. O grande, às vezes, tô seguindo por curiosidade ou porque eu quero ser um hater desse cara, quero falar mal dele e tal. É uma coisa interessante. Agora, assim, o Felipe, cara, como que uma empresa que tá assistindo a gente, ou alguém que quer empreender, quer abrir um negócio, ou ele já tem um mini negócio ali, o que essa pessoa, o que você daria de dica para ela aplicar no negócio dela? Então, por exemplo, ela tem lá, ela vende doce, ela vende brownie, sei lá, ela presta serviço, é uma enfermeira, não sei. O que ela pode fazer para tentar escrever num papel e, entendi como eu vou me diferenciar. O que você daria? Ou entendi, vou criar um produto diferente. Você tem alguma coisa para prática? Isso é muito importante. Eu pensaria em 3 coisas, né? Teste pequeno, digitalize e tenha olhares externos. O que é teste pequeno? De repente, você já faz algo que está saturado. Você não está conseguindo enxergar caminhos para otimizar aquilo. Não vai adiantar por mais esforço naquele momento. Mas se de repente você testar um novo produto, um novo serviço, uma nova forma, uma nova parceria, você vai testar pequeno. Porque normalmente a lógica de planejamento era planeja, vê todos os detalhes possíveis, aí então você tenta, só que o mundo já mudou. Então, quando você tenta pequeno, falha rápido, esse teste pequeno vai te despertar aprendizados que você não tinha antes. Certas coisas a gente nunca vai descobrir enquanto não testar. Testar pequeno, testar calculado. E o alvo do teste não é ficar rico, milionário, acertar a sorte grande, não. O alvo do teste é aprender. Entendi. Então, quando você testa, aprende e repete, você cria uma musculatura de inovação. Interessante. Aí no Digitalize você tem o seguinte, tudo que você faz de forma material tem potencial, não está errado. Mas será que você não tem possibilidades digitais para isso? Por exemplo, um amigo ele tem um produto de fazer bolos, né? Um negócio de fazer bolos. E através de um Reels com a narração de uma música que estava hypada, ele teve milhões de visualizações, numa conta de menos de 1.000 seguidores. Ele me falou, cara, o que eu faço? Não vou conseguir vender bolo para todo esse povo. Eu falei, leva para um ambiente de comunicação mais fidelizado, um grupo, uma comunidade, e depois você vende outras coisas. E-books, cursos, receitas, parcerias, faz um concurso, né? Faz um collab. Então, certas coisas a gente só vai conseguir escalar no digital. Então, qualquer negócio que não digitaliza está perdendo potencial. Sem parar o digital, dá para começar sem parar o tradicional, dá para começar a digitalizar. E o terceiro aí de trazer o olhar externo, né, cara? Normalmente a gente está muito viciado. E a gente olha do nosso jeito, a gente conversa com pessoas do mesmo ramo. Quando você pede para um leigo tentar entender, uma criança tentar entender, um idoso tentar entender, ou de outro segmento, você reinventa a linguagem, você reinventa a apresentação. Isso pode não parecer fazer diferença, mas é notável no sucesso da maioria das coisas que a gente admira. Então esse passo para trás e pensar de novo vai nos provocar uma atualização, né? Porque a gente está acostumado demais achando que dá certo. Eu me lembro daquela frase do matemático alemão Klaus Miller, né? Perguntaram para ele, professor, quando é necessário mudar? E ele respondeu, antes que seja necessário. Então acho que o empreendedor ele tem que estar antecipando mudanças. Porque quando for tarde demais, cara, aí realmente é a perna para quem tem, né? Então acho que a gente sempre está tendo que encaminhar algumas pequenas mudanças. Por exemplo, o Eric Yuan, ele trabalhava na Cisco fazendo videochamada, né? Ele falou, cara, nosso produto é pesado, chato, caro, a gente precisa fazer algo leve. Não conseguiu espaço lá, saiu. 2 anos depois ele começou a empresa chamada Zoom. O Zoom tinha a proposta de poder fazer videochamada de 1 hora gratuitamente, que era uma ofensa no mundo de Skype, papo e tudo mais, né? Vem a pandemia, o Zoom simplesmente explode, valendo bilhões. Ele sabia que ia ter a pandemia? Óbvio que não. Mas sem querer ele já estava se preparando, né, cara? Então, eu acho que se a gente se preparar em algumas coisas, as mudanças vão nos pegar menos de surpresa. Tem coisa que não vai ter como mesmo, né? Mas tem coisa que você vai ter desenvolvido. Até o Irving McManus fala isso. Tenha uma teoria sobre o futuro. Porque ainda que você erre, você vai ajustando, daqui a pouco você fica mais maduro, né, cara? E isso hoje é para todo mundo. Boa, boa. Essa teoria sobre o futuro,
seria uma rotina da empresa? O cara simplesmente poderia marcar tipo um Scrum da vida, ter uma reunião ali, uma diária, e ali sentar e conversar todo mundo e falar assim, cara, e o nosso produto daqui a 20 anos, daqui a 10 anos? Boa. Acho que a grande provocação na linha do que você trouxe é que no passado, o empreendedor, ele trabalhava olhando para o histórico. Dados, mercado, comparações, o que já aconteceu, o que já deu certo. Esse é o século XX. Hoje, o empreendedor trabalha muito mais olhando para o futuro. O passado, como o engate, descolou da gente, é muito diferente, e o futuro é cada vez mais urgente e imediato. Então, hoje, gestão, empreendedorismo e liderança é menos retrovisor, mais olhando para frente. E o exercício de futuro, normalmente, ele vinha de consultorias bem especializadas. Uma consultoria de consumer trends, né, de pesquisa, relatórios anuais. Só que hoje, o futurismo, essa habilidade de tentar antecipar cenários, é para todo mundo. É para todo mundo. Ela já é milenar, desde a fé cristã e de outras confissões de fé também, e no empreendedorismo ela não podia ser diferente. Então, hoje, a gente não pode ficar sobrecarregado em apagar incêndio no presente. É o que os autores brasileiros Sandro Magaldi e José Salib Neto falam, que a ditadura do quarter é quando o empreendedor está mais preocupado com o fim do mês do que com o fim do mundo. Sim. Entendeu? Às vezes é tanta preocupação com o fim do mês que ele perde o fim do mundo. Não é verdade? Então a gente precisa estar atento. Sim, fazer bem a execução e a eficiência operacional e a execução. Isso aqui é o Vicente Falcone, né? É hoje. Só que também um amanhã com igual importância. Antes o futuro era opcional. Hoje ele é fundamental. Então, acho que é uma mudança de paradigma e de um jeito de liderar, empreender. E ainda bem que tem conteúdo sobre isso. Eu tenho sido um dos que tem gerado também, né? Porque não gosto de ser pego tanto de surpresa e quero ajudar o empreendedor também, o profissional, para não ser pego de surpresa também e conseguir protagonizar o futuro, né? Essa visão teria salvo a Kodak, não teria salvo, não? Exato. A Kodak, cara, é pior ainda, né? Passou pela mão dela a oportunidade de ter a câmera digital, mas acharam pesada, cara e grande. Só que eles, de novo, pensaram com um olhar de passado, não é verdade? Ela é pesada, então o mundo acaba aqui, com ela pesada aqui, não, a tecnologia exponencial, dobra a cada 18 meses. E aí o que acontece? Eles não patentearam, a câmera digital ficou menor, mais barata e mais leve, e era a solução para eles. Até a Blockbuster, né? Teve uma reunião da Netflix com eles, a Netflix querendo ser vendida, eles não. A internet não vai comportar, vai dar lag no vídeo. E eles se tornaram muito maiores, a Blockbuster faliu, o Spotify também passou isso na série, né? O lance deles quererem ter o play da música em menos de 1,5 segundo, né? Ainda não era imediato, mas menos de 1,5 segundo era perceptível. Então, essa tendência, eu costumo achar assim, que normalmente o ser humano ignora o futuro ao invés de nem ter ficado sabendo sobre o futuro. A Arca de Noé foi assim, todo mundo veio construindo, mas ignoraram. Perfeito. Então, acho que o futuro é muito mais sobre parar de ignorar o que está aparecendo pra gente, do que achar que isso nem aparece para mim, nunca vi. Eu estava na faculdade nos Estados Unidos em 2008, na época que o Bitcoin foi lançado. Você acha que algum colega de classe falou de Bitcoin? Não. Porque a turma estava falando de estabilidade, salário, benefício, mas certeza que lá em Harvard, Stanford, MIT, a galera estava falando. Saca? Então eu acho que aí entra uma coisa importante, que é o fator humano, a comunidade em que você interage, o ecossistema em que você gera valor, porque esses bastidores valem muito, né? Sim. E quando eu vou para eventos... É o mastermind ali. Sair da bolha, né? Sair da bolha. Eu costumo dizer que, cara, evento é muito bom. Eu amo ir em eventos, ler livros, ouvir podcast. Só que melhor ainda é com quem você vai nos eventos, com quem você comenta os conteúdos, com quem você grava os podcasts. Tá entendendo? Então, a parceria humana no que a gente consome, aprende, é a virada de chave, né, cara? Sim, a gente tava numa reunião com o Nigro, o Thiago Nigro, e aí o Thiago fez uma pergunta, filha da mãe. O Thiago falou assim: da onde são as suas fontes? Como é que você traz... Fiz até a piada da pirâmide, né? Da onde você traz a inovação e tal pro conteúdo estourar também e tal. Ele contou vários canais e um dos canais que ele falou era o quê? O podcast. Olha. Ele falou assim, cara, você vai trazer gente interessante e aí você conversa com essas pessoas, você vai trocar ideias sobre o seu negócio e ao mesmo tempo você vai estar ajudando ela e ela vai estar te ajudando. Aprendendo. Então, 360 graus. É no almoço e na janta que ele vai. 360. Uma vez o Nigro, perguntaram pra ele, cara, aquele encontro que você fez no ginásio de Ibirapuera, acho que 2019, foi muito louco. Onde você pegou a referência? Ele falou dos eventos de game. Os campeonatos de game, cara. Então pensa,
alguém compararia com outro evento corporativo e tal. Ele foi pesquisar num segmento totalmente aleatório e gerou diferenciação, né? De volta no que a gente estava falando. Exatamente. Eu tenho um monte de coisa pra perguntar, Felipe. Show de bola. Muita coisa, mas não há muito tempo. Não há muito tempo. Aí eu tô escolhendo aqui. Inclusive, sobre o que você tá falando, eu venho anotando. Eu vou colocando. A minha percepção ou a minha forma de ouvir realmente é sempre aprender. O que eu vou aprender contigo? Então, assim, tem gente que não tá disposto a isso, né? Não, eu tenho que falar alguma coisa. Eu tenho que trazer uma palavra, um termo bonito. Não, cara, senta e aprende, mano. Como você tem o Jerônimo Temel, que ele fala, né? Como ser burro mesmo... como ser inteligente mesmo parecendo burro. Daí ele fala o quê? Ele fala que você tem... Numa mesa de jantar, vai estar um monte de gente inteligente e aí você, pra ser inteligente, você vai ter que ficar calado. E fica escutando e aprende. E aí, Thiago, a tendência de vídeo. E aí, Felipe, a tendência de criatividade e tal. No final do jantar, você sai, aí o pessoal talvez pense, cara, esse cara é burro, não contribui em nada aqui na mesa, a gente é muito inteligente e tal, mas na verdade ele foi o mais inteligente. Ele absorveu de todo mundo, vai aplicar no negócio dele. Boa. Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa. Comportamento. Criatividade, comportamento futuro. Ou melhor, futuro, criatividade e a gente fala de comportamento. Existem dois tipos... Então, provavelmente outros tipos, né? Mas no meu ponto de vista aqui, ouvindo você falando principalmente, tem um comportamento que você define, você define. Steve Jobs, ele vai falar lá atrás, vem assim, ó, tá vendo aqui o iPhone? Isso aqui vai ser a extensão do indivíduo. É a extensão do indivíduo. Ninguém entendeu aquilo, né? A BlackBerry falou, você tá louco, a tendência é botão. Tem mais botões. Tem mais botões, você tá de brincadeira? Tem nada a ver. Um telefone que não tem botão. Olha só, na contramão. Mas ele falou, é a extensão do indivíduo. Ele estava falando bem assim, aqui você não vai sair para fazer compras, você vai comprar aqui. Aqui você não vai precisar sair para ir no banco, você vai ter o banco aqui. Cara, olha o que ele pensou. Aí ele definiu o comportamento que eu olho aqui para todo mundo que está aqui no estúdio, tem um celular do lado. Tá tudo aqui? Sim. Ele definiu, pensou e gerou um comportamento. E tem outra forma que é o quê? Você está olhando o comportamento ou realmente está olhando para o lado, não entendeu que o jogo é olhar, focar no comportamento do outro. Como é que você vê isso, principalmente como ser criativo para escolher duas formas? Eu tenho que olhar o que as pessoas precisam, uma solução, uma experiência, algo relacionado a isso, a venda, enfim, ou olhando... para futuro. Não, eu vou escolher como as pessoas amanhã vão... Não, eles não vão comprar mais carros. Eles vão andar no carro, vai ter... Como é que você vê isso aí? Boa. Cara, eu costumo pensar que a grande inovação vem das pequenas inovações diárias. Então, quando você inova em coisas simples diariamente, você está se treinando para daqui a pouco acertar uma grande inovação, que você não sabe quando vai ser. Gostaria que soubesse. E tem uma coisa também. Das coisas que mudam a sociedade profundamente... Eu costumo olhar em 3 lentes, né? Modismos, tendências e megatendências. Modismos, vem e vão. Caneta azul, azul caneta. Mentiras do Naldo. Essas coisas, modismos, vem e vão, não é verdade? Tendências, impactam de curto a médio prazo. Então, pode ser uma tendência de mercado, uma tendência de investimento, uma tendência de um destino que está hypado, um tipo de cor, roupa, música, passa. Mas impacta mais, não é do dia para a noite só. E terceiro, mega tendências, que é uma transformação cultural profunda que vai mudar o jeito que a gente vive. Então, qual é uma mega tendência? A internet móvel. A internet, quando chegou, era considerada uma piada. Muita gente tem artigos. Tem o vídeo do Bill Gates lá, com o David Letterman, e tem artigos escritos, assim, manchete de jornal falando, a internet é uma moda, é uma febre. Beleza. Aí, a internet, claro, a internet era precária no começo. Discada, com modems, recebia a ligação, caía. Só que ela evoluiu, né? Para a internet móvel. Na internet móvel você vê a mudança radical no ser humano, né? No jeito de viver, consumir e tudo mais. E aí vem o smartphone, que concentra tudo numa coisa só. Então a internet móvel é uma mega tendência, smartphone é uma mega tendência, certo? E aí você tem tendências. Por exemplo, fundos de investimento, startups, venture capital... tipos de aplicativo, tipos de conteúdo. Por exemplo, marketing de conteúdo é uma tendência. Antes era mais a publicidade de convencer, né? Não, somos os melhores da nossa cidade. Hoje é gerar um conteúdo gratuito de valor para a pessoa se conectar, virar uma comunidade, audiência, depois comprar.
Então, a gente precisa enxergar e diferenciar. Tem gente que acha que tudo é modismo. Não acredita em nada. Sim. Tem gente que acha que tudo é tendência e mega tendência. Tá abraçando tudo, abre o bolso para tudo. E você tem que ter critério para discernir o futuro. E aí, com modismo, você se envolve na medida certa. Com tendência, você emprega um pouco mais de atenção. E com mega tendência, você constrói uma jornada mais sustentável, pronto para mudar de direção se precisar. Então, acho que o comportamento humano ele tem duas pautas principalmente. É o comportamento do cliente e do colaborador. É o de quem compra e o de quem trabalha. E eles são altamente afetados pelas tendências. Só que tem um pulo do gato. Nós somos muito bons para consumir ou aderir o que é novidade. A gente acostuma rápido com o que é bom. iFood, Airbnb, aplicativo de transporte, é maravilhoso. Só que, será que a gente se desenvolve para propor inovação também? Às vezes tem gente que gosta de uma solução de uma linguagem, mas não consegue oferecer... Quando ela vai trabalhar, ela não trabalha e produz do jeito que ela gosta de consumir. Então, acho que a grande oportunidade hoje, no ambiente profissional, criativo, é a gente conseguir gerar na qualidade que a gente gosta de consumir. Eu cobro bastante isso das equipes criativas que eu trabalho. Eu falo, eu vejo as páginas que você segue, eu sei os conteúdos que você curte. Seja livre para fazer algo tão legal quanto ainda melhor. E a pessoa pensa, realmente, cara, o meu gosto tá ótimo, mas eu não tô parando para me posicionar para conseguir criar com qualidade também. Então, acho que essa é uma vasta oportunidade. Quem entrar nela vai se destacar. Cara, muito bom. Eu ia comentar aqui que a Igreja das Nações te trouxe para cá pro evento do Criare Experience, né? E eu tava lá, vi bastante gente. Você imaginou que teria todo aquilo de gente buscando criatividade? Boa, é uma ótima pergunta. E como que você tá lendo o mercado para daqui a alguns anos, assim, tipo, cara, cada vez mais e tal? Legal. O evento espetacular, surpreendeu expectativa. Eu acho que é uma tendência. O que é essa tendência? Hubs de inovação em cidades que fomentam comunidade, conteúdo, conexão, sem fins lucrativos inicialmente, porque primeiro você gera valor para depois gerar recursos. E falta isso em muitas cidades do Brasil, porque muitas cidades do Brasil ainda estão sangrando o passado industrial do século XX. Ainda não aceitaram, ainda não fizeram uma autópsia do passado para entrar na economia do futuro, gerando novos empregos e tal. E talvez os agentes que vão fomentar isso não vão ser os do século passado. Por quê? Muitas vezes você tem escolas com fundadores do século XIX, com estrutura do século XX, para alunos do século XXI. Então, hoje, a educação da inovação para mover pessoas e cidades vai vir de agentes diferentes. Então, olhar a Igreja Nações puxar isso faz muito sentido para a oportunidade e necessidade de destacar a inovação e um novo momento de talento, economia e criatividade nas cidades, né? Claro que eu fui acompanhando com a equipe conforme as inscrições estavam crescendo, mas eu digo, teve uma demanda maior do que muitas cidades do Brasil, e eu acho que às vezes as cidades do Brasil que estão mais perto dos núcleos conhecidos de tecnologia, às vezes são as mais acomodadas. Porque estão esperando as notícias do passado. Contratação de 5.000 pessoas na fábrica, 1.000 pessoas na linha de produção, e não vai ser. A gente vai levantar 500 novos empreendedores de startups e negócios digitais, creators. Daqui a pouco esse pessoal, cada um vai contratar de 10 a 20. E daqui a pouco a economia virou de chave. Então a gente estava conversando até sobre a história de Florianópolis, né? Que não podia ter atividade fabril na ilha, não pode. E o principal faturamento era turismo. E aí, então, 20 anos atrás, eles decidiram fomentar incentivo fiscal, tributário, lugar de trabalho, fundo de investimento, para o pessoal levar a startup para Floripa. Hoje, o faturamento de Floripa de inovação passou do dobro do turismo e vai buscar o triplo. Porque a economia digital, ela não depende de terreno separado, construção, contratação, relação com sindicato, frete. Não depende. Por isso, o teto dela vai embora. Sim. Se eu te falasse assim, há 15 anos atrás, vamos criar um banco? Você fala, cara, você é louco, já tem grandes bancos. Só que um colombiano no Brasil, que quase foi preso numa agência por engano, falou, não é possível que um país grande como esse não pode ter uma solução para finanças, né? E aí ele foi buscar criar uma instituição bancária no Brasil, algo extremamente pesado, moroso, não quer dar certo. Só que a inovação do Nubank não foi tecnológica, foi jurídica. Um consultor jurídico falou assim, se você criar um PJ de serviços de pagamento, você emite boleto em nome dos outros bancos legalmente, você só operacionaliza a bandeira do cartão dentro do aplicativo.
Bom, Matou. olha o Nubank. E outra coisa, lembra que o pioneirismo já não é mais a resposta? Aí alguém diria, tá bom, mas agora eu já tenho o Nubank, não vou criar outro. Aí vem Inter, Next, C6... E agora tem white label, né? E tem um white label de banco, o pessoal da DOC, lá de Alphaville, faz, você cria o seu. Então, cara, essas lições vão mexendo com a gente. Então eu acho que Porto Velho tem uma oportunidade fantástica e já uma confirmação de uma iniciativa que deu certo, demanda por causa do público, né? Sim. E um momento de incerteza nas nações. O cenário é de recessão. Só que as melhores ideias, startups, negócios digitais nasceram em recessões ou aceleraram em recessões. Por quê? Quando você tem menos, você otimiza e faz mais. Então, até com essa quebra aí do Silicon Valley Bank, essas coisas, o que isso vai fazer com Startup e Venture Capital? Vai melhorar. Porque vai ter que ter break-even, vai ter que ter mais inovação, diferenciação, vai amadurecer o mercado. Então, eu acho que a transformação do Brasil vem de cidades, empreendedorismo, iniciativas como o Criare, que conectam pessoas a conteúdos, experiências, e não acaba ali é só um começo, né? Sim. Dali você vai ter pessoas inovando, empreendendo em coisas novas, ou mudando dentro das suas realidades. Essas empresas que estão demitindo a rodo, as startups que estão demitindo, Sim, sim. tem muita empresa grandona que está contratando essa turma. Por quê? O cara vem com sangue no olho, vem com a cara de inovação. Então, e a empresa fala, não, aqui você tem benefício, você tem estabilidade e tal. E ela pega a pessoa com a cara de leão vindo ali de uma startup, numa realidade muito mais acelerada, inovadora, e isso está retroalimentando talentos. E essa pessoa às vezes também quer uma realidade um pouco mais com certezas, digamos assim, né? Então, olha o tanto de coisa que está mexendo, cara. Só não dá para a gente ficar do mesmo jeito, né? Então, a gente tem uma certeza que o amanhã vai ser muito diferente do que a gente esperava. Só que o ritmo de mudanças também mudou muito, né, cara? Só lembrando aqui, a primeira revolução do trabalho foi a agrícola, né? Milhares de anos antes de Cristo. A segunda foi a primeira revolução industrial, no século XVIII. Ou seja, 11 mil anos de distância. Aí você tem a segunda revolução industrial 100 anos depois, a terceira 100 anos depois, a quarta, que é a da internet, quase 100 anos depois. Só que a quinta revolução industrial, que viria em 2030, acelerada por blockchain, computação quântica, 5G e tudo mais, ela deve vir em 2025. Então o que eu queria resumir aqui? As mudanças aconteciam a cada 10 mil anos, depois a cada 100, agora a cada 10. Então, como é o posicionamento humano em meio a isso? Primeiro, se cuidar para não enlouquecer com tudo isso, Sim. mas também protagonizar, porque as oportunidades virão de forma diferenciada, exponencial, né, cara? Então é como se fosse um rio cheio de peixe passando e você não põe a rede. Então é uma oportunidade legal de falar isso. Boa. Felipe, como que a gente contrata? Como é que a gente encontra? Legal. Como é que funciona? Boa. Hoje eu estou trabalhando em 3 áreas, né? Eu atendo... Consultório financeiro? Eu atendo empresas por consultoria, então Tá. Coca-Cola, Bradesco, Grupo Carrefour, a Vale, Gerdau. E isso gerou muita coisa boa. Impacto em empresas e em pessoas para serem mais inovadoras, né? Legal. Só que eu vinha sentindo a necessidade de dialogar com a pessoa física. Muitos amigos pediam uma mentoria, um curso. Eu não tinha estruturado isso, né? Então, recentemente, eu formei 3 ambientes. Primeiro, uma comunidade de WhatsApp chamada Inovação Treinável, em que ali com a leveza e sem excesso de conteúdo, eu compartilho para onde eu estou olhando, basicamente. Trago ali insights e pistas, acho que você deveria priorizar isso, pensar mais sobre aquilo. Essa é a comunidade do WhatsApp. Segundo, eu gravei em parceria com a administradores.com um curso de futurismo chamado Antecipando Futuros. Está na plataforma deles e está na Hotmart também. São quase 70 aulas, 2 horas, organizando esse papo de modismo, tendência, mega tendências, revoluções, e até estendo aí para o pessoal que ouve o canal, a gente pode gerar aí um cupom ENFIM. Enfim, vamos gerar um cupom. É. Desconto pro... E aí de 897 fica por R$1 para quem quiser acessar, acreditando que isso Pode ser então? pode ser. Então formaliza Pode ser. mesmo aí, ó. Formado, Pronto. sério, de verdade. Vamos colocar então na tela aí. Perfeito. E isso pode ser, cara, a diferença para um empreendedor diante de um cenário de mudança, né? E o terceiro, recentemente eu montei uma mentoria chamada também Inovação Treinável, em que 12 semanas, 2 aulas online por semana que ficam gravadas, né? Tem também uma mentoria individual para cada pessoa, trago convidados e a gente termina a mentoria visitando hubs de inovação em São Paulo, né? Como se fosse um Vale do Silício em São Paulo, né? Legal, legal. E aí essa mentoria Inovação Treinável também pode ser encontrada. Todo mês a gente fecha novas turmas, né? E tem sido pessoas de 19 a 65 anos, de ramos diferentes, até de fora do Brasil.
E isso é espetacular, cara, ver as pessoas conseguindo corresponder de forma mais inovadora, né? Então, eu estou nas minhas redes particulares, né? Felipe Santos, Legal. tanto no Insta quanto no LinkedIn. Deixar aqui embaixo. E também a Potência School, que é a minha EdTech, né? Tanto aí, principalmente no Instagram também, e com vários collabs acontecendo, buscando sempre agregar valor aí. Cara, show de bola. Acho que eu queria te agradecer por ter aceitado o convite aí. Eu que agradeço. O pessoal da Criare por ter cedido aí, o Flávio, a Igreja das Nações. Boa. E, cara, saímos com um bloco de anotação aqui. Cheinho. Boa. Putz, eu acho que quem tem negócio tem que ter... não tenho tempo pra ir. Cara, manda um colaborador lá com o Felipe, faz a mentoria, porque imagina aplicar a criatividade no negócio, Thiago. É um diferencial, né? É diferencial, com certeza. E ter gente para isso, capacitada, olhando para frente, para o futuro, fazendo uma boa entrega. Filipão, obrigado demais mesmo, demais mesmo. Foi Boa. muito bom, muito Show de bom. bola. Então tá aí as redes do Felipe, vão para cima. Show de bola. Obrigado a você que esteve até agora no Enfim Podcast. Valeu, Fernando. Valeu, até a próxima. É isso. Valeu. Até Um mais. abraço. Valeu, tchau, tchau.